Existe um momento na vida de todo homem menos, e quando digo homem, falo de qualquer ser humano que se recusa a permanecer criança, onde ele finalmente olha no espelho e reconhece a verdade brutal. Ele se tornou exatamente aquilo que jurou nunca ser: um bebezão emocional, fraco, reativo, controlado por sentimentos passageiros como uma folha ao vento. E nesse momento de clareza dolorosa, ele tem uma escolha: continuar culpando o mundo por sua fragilidade ou fazer algo radical a respeito. Você está aqui porque sentiu isso, essa inquietação, essa voz interior sussurrando que você é capaz de mais, e você está absolutamente certo, mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer: a maioria das pessoas nunca encontrará o caminho real para essa transformação. Elas vão consumir conteúdo superficial, buscar soluções rápidas e permanecer exatamente onde estão. O que você está prestes a descobrir é diferente. São as lições que os homens mais fortes da história aprenderam através do fogo da adversidade. Não teoria, não motivação barata, mas sabedoria forjada na realidade brutal da vida. Deixe seu like agora, porque este não é apenas mais um vídeo motivacional. É um mapa. E cada segundo importa. Acompanhe cada detalhe, até o final, porque as informações estão entrelaçadas de uma forma específica. Se você pular partes, perderá conexões cruciais que transformam conhecimento em poder real. A história que você está prestes a ouvir responde no final uma pergunta feita no começo, e essa resposta pode mudar tudo. Vamos começar. O despertar da tempestade: por que alguns homens se erguem das cinzas, enquanto outros se dissolvem nelas? Esta pergunta ecoou na mente de Marcos enquanto observava o espelho quebrado em seu apartamento vazio. 32 anos, demitido pela terceira vez, relacionamento destruído, e ali estava ele, menos chorando, como uma criança sobre leite derramado. Mas algo naquele momento de colapso total iria mudar tudo. Algo antigo, algo esquecido, algo que os homens mais fortes da história conheciam, mas que nós, modernos bebezões emocionais, perdemos completamente. Nós vivemos na era dos fracos. Não me entenda mal, não estou falando de fraqueza física. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais vergonhoso. Estou falando da fragilidade emocional que transformou uma geração inteira em escravos de seus próprios sentimentos. Nós choramos quando perdemos. Nós entramos em pânico quando as coisas não saem como planejado. Nós nos despedaçamos quando alguém nos rejeita. Nós colapsamos quando a vida é menos, essa professora brutal e impiedosa, menos, nos dá um tapa na cara. E corremos para nossas cavernas digitais, procurando validação, buscando conforto, esperando que alguém nos diga que está tudo bem ser fraco, que está tudo bem ser uma vítima, que está tudo bem ser um bebezão. Mas não está tudo bem. E no fundo você sabe disso, você sente isso. Essa sensação de vergonha quando você desmorona por coisas triviais. Essa voz interior que sussurra: você é melhor que isso. Essa fagulha que ainda insiste em brilhar, mesmo quando você tenta apogalá, com autocomiseração e desculpas. Marcos sentiu isso naquela noite. Ele estava prestes a fazer o que sempre fazia, menos ligar para um amigo, desabafar, culpar o chefe injusto, a namorada tóxica, a economia, o governo, seus pais, o universo. Qualquer um, menos ele mesmo. Mas algo o impediu. Seus olhos caíram sobre um livro empoeirado na estante. Um presente do avô falecido, nunca aberto. Meditações de Marco Aurélio. Que ironia cruel do destino. O imperador romano, o homem mais poderoso do mundo conhecido, escrevendo pensamentos para si mesmo sobre como suportar o sofrimento. E ali estava Marcos, um homem comum do século XXI, com infinitamente menos problemas, completamente destruído por obstáculos que aquele imperador consideraria triviais. Ele abriu o livro em uma página aleatória e leu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força, simples, direto, brutal, em sua clareza, e completamente oposto a tudo que nossa cultura moderna nos ensina. Nós somos ensinados que nossos sentimentos são sagrados, que devemos processar nossas emoções, que temos o direito de estar chateados, que somos válidos em nossa raiva, nosso medo, nossa ansiedade. A cultura moderna construiu um templo para o ego ferido e nos convida a adorar ali, queimando incenso de autocomiseração. Mas os antigos conheciam uma verdade diferente. Epicteto, nascido escravo, mutilado por seu senhor, eventualmente liberto para se tornar um dos maiores filósofos da história, disse algo que deveria estar gravado na mente de todo homem que se respeita. Não são as coisas em si que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre elas.
deixe isso penetrar. Realmente penetrar não foi a demissão que destruiu Marcos. Foi sua interpretação da demissão. Não foi o término do relacionamento que o quebrou. Foi a história que ele contou para si mesmo sobre o que aquilo significava, sobre seu valor. Não foram os eventos externos que o transformaram em um destroço emocional. Foi sua rendição total ao drama interno, sua submissão completa à tirania de suas próprias emoções. Nós nos tornamos bebezões porque acreditamos na mentira suprema, que nossas emoções são a realidade, que se nos sentimos miseráveis, o mundo é miserável, que se nos sentimos sem valor, somos sem valor, que se nos sentimos desesperados, não há esperança. Mas sentimentos não são fatos, eles são apenas sinais, ondas temporárias em um oceano muito mais profundo. E nós não somos as ondas, nós somos o oceano. Marcos começou a ler vorazmente naquela noite, página após página, descobrindo uma filosofia que não oferecia conforto barato ou validação vazia. Ao invés disso, oferecia algo infinitamente mais valioso, um caminho para a força interior verdadeira. Um manual de operações para a alma humana escrito por homens que enfrentaram adversidades, que fariam nossos problemas modernos parecerem piadas. Marco Aurélio governou Roma durante pragas devastadoras, guerras brutais, traições familiares e a constante ameaça de assassinato. Sêneca foi exilado, perseguido e eventualmente forçado a cometer suicídio por Nero. Epicteto foi escravizado e torturado. E ainda assim, esses homens encontraram algo que nós, com nossos confortos modernos e segurança relativa, perdemos completamente: equanimidade, controle interior, a capacidade de manter a dignidade e o propósito, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Eles chamavam isso de filosofia estoica. Mas não era apenas filosofia a menos. Era uma tecnologia da alma, um sistema operacional para a mente humana que transformava sofrimento em força, obstáculos em oportunidades e caos em clareza. Mas aqui está o que precisamos entender. Eles não eram sobre suprimir emoções ou se tornar robôs frios. Essa é a caricatura superficial que pessoas preguiçosas fazem do estoicismo. A verdade é muito mais profunda e muito mais radical. Os estoicos entendiam que nós humanos temos emolques, medo, raiva, tristeza, desejo. Isso é natural, isso é biológico. O que não é inevitável, no entanto, é ser escravizado por essas emoções. O que não é necessário é deixar que elas ditem nosso comportamento, destruam nosso julgamento e roubem nossa dignidade. Há uma diferença crucial entre sentir raiva e agir com raiva, entre experimentar medo e ser paralisado pelo medo, entre notar tristeza e se afogar na tristeza. O homem estoico, e quando digo homem estou falando de qualquer ser humano, independentemente de gênero, não é alguém que não sente, é alguém que não é dominado pelo que sente. Ele observa suas emoções como um cientista, observa fenômenos naturais, com interesse, mas sem identificação. Estou observando pensamentos ansiosos? Não, eu sou ansioso. Estou experimentando sentimentos de raiva. Não, eu sou essa raiva. Parece sutil, mas essa distinção é a diferença entre prisão e liberdade, entre ser um bebezão reativo e ser um ser humano maduro e autocontrolado. Nós nos esquecemos de algo fundamental. Nós não somos nossos pensamentos. Nós não somos nossos sentimentos. Nós somos a consciência que os observa. E uma vez que você entende isso, realmente entende, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, tudo muda. Marcos passou a próxima semana absorvendo esses textos antigos. Ele leu sobre a dicotomia do controle menos a ideia revolucionária de que algumas coisas estão sob nosso controle, nossas opiniões, nossos desejos, nossas aversões, nossas ações, e outras não estão, literalmente todo o resto. E que a sabedoria consiste em focar toda a nossa energia no que podemos controlar e aceitar com serenidade o que não podemos. Ele leu sobre amor fati, o amor pelo destino. A ideia radical de que não devemos apenas aceitar o que acontece, mas abraçá-lo como necessário, até mesmo desejá-lo. Porque se aconteceu, então faz parte da ordem das coisas, e resistir a ela é tão fútil quanto resistir à gravidade. Ele leu sobre a premeditação dos males, menos a prática de imaginar antecipadamente as piores coisas que poderiam acontecer. Não para ser pessimista, mas para remover o poder do medo. Porque quando você já contemplou perder tudo, quando você já se preparou mentalmente para o pior cenário possível, nada pode realmente te chocar, nada pode te destruir. Como Sêneca escreveu, é melhor enfrentar os males que podem acontecer, e que provavelmente acontecerão, e descobrir que eles não são tão intoleráveis quanto temíamos. Mas talvez a lição mais poderosa que Marcos descobriu foi sobre o memento mori lember-se,
que você vai morrer. Nós evitamos pensar sobre a morte em nossa cultura moderna. É o grande tabu. Escondemos nossos mortos, medicalizamos o processo, fingimos que não vai acontecer conosco, e ao fazer isso, nós nos tornamos fracos. Porque quando você vive como se tivesse tempo infinito, você desperdiça o tempo que tem. Você se preocupa com bobagens. Você se ofende por trivialidades. Você adia o que é importante e prioriza o que é urgente, mas sem importância. Mas quando você realmente internaliza que seus dias são contados, não de forma mórbida, mas como um fato simples, você para de ser um bebezão sobre coisas que não importam. Você para de desperdiçar energia emocional em dramas que não valem sua atenção. Você ganha uma clareza cristalina sobre o que realmente importa. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, começava cada dia contemplando sua própria morte. Ele escreveu: "Você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz. Diz e pensa." Não é depressivo, é libertador. Porque quando você lembra que está morrendo, você para de se importar tanto com o julgamento dos outros. Você para de adiar seus sonhos, você para de ser um escravo do conforto. Você começa a viver com intensidade, propósito e dignidade. Marcos estava começando a entender. Seu colapso não foi uma tragédia a menos, foi um despertar. Sua dor não foi um erro, foi uma professora. E os eventos que ele pensou que o destruíram, não fizeram nada além de revelar a fraqueza que já estava lá, escondida sob camadas de distração e auto-engano. Mas aqui estava a questão. Conhecimento não é transformação. Ler sobre estoicismo não te torna estoico, assim como ler sobre musculação não te dá músculos. A filosofia sem prática é apenas masturbação intelectual, interessante talvez, mas fundamentalmente inútil. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Epicteto era famoso por ridicularizar estudantes que conheciam todos os textos de cor, mas viviam como covardes. Hoje em dia as pessoas vão para os filósofos da mesma forma que vão ao médico, não para serem curadas, mas para serem admiradas por seu conhecimento da medicina. Brutal, verdadeiro e completamente aplicável à nossa era de autoajuda superficial e pseudo-espiritualidade Instagram. Marcos percebeu que havia uma diferença crucial entre saber o que fazer e realmente fazer. Entre entender intelectualmente que você não deveria ser um bebezão emocional e realmente desenvolver a fortaleza interior que torna isso possível. E essa fortaleza, ela não vem de mais leitura, ela não vem de afirmações positivas ou visualização criativa. Ela vem do único lugar de onde a verdadeira força sempre veio. Da adversidade enfrentada, com coragem deliberada. Os estoicos tinham uma frase para isso. Amor fati. Não apenas aceitar seu destino, mas amá-lo. Não apenas suportar dificuldades, mas abraçá-las como oportunidades para crescimento. Como o fogo que fortalece o aço, como o peso que constrói o músculo, como a resistência que desenvolve o caráter. Como Epicteto disse em uma das citações mais poderosas já escritas, as circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam para si mesmo. Deixe isso ressoar. Suas circunstâncias não criaram sua fraqueza, menos elas, simplesmente a expuseram. E agora que está exposta você tem duas opções: continuar culpando as circunstâncias, ou começar a construir força real. Marcos escolheu o segundo caminho. Mas ele não sabia, naquela noite sombria com o livro empoeirado em suas mãos, que a jornada que estava começando não seria sobre alcançar algum estado místico de imperturbabilidade. Seria algo muito mais difícil e muito mais real. Seria sobre descobrir, através de provações que ainda estavam por vir, se ele realmente tinha coragem de viver como os antigos ensinavam. Se ele poderia transformar conhecimento em ação. Se ele poderia se tornar o tipo de homem que não é sacudido pela tempestade, não porque a tempestade não é real, mas porque ele se tornou forte o suficiente para permanecer firme dentro dela. E a primeira provação, ela viria mais cedo do que ele imaginava. O fogo do refinamento. A vida tem um senso de humor cruel. Ela espera até você pensar que entendeu algo, até você se sentir confiante em seu novo conhecimento. E então ela te golpeia com força total, não para te destruir, mas para testar se você realmente aprendeu alguma coisa. Marcos estava prestes a descobrir isso da maneira mais dolorosa possível. 3 dias após sua noite de revelação com Marco Aurélio, 3 dias de se sentir energizado e iluminado por essa filosofia antiga, ele recebeu a ligação. Sua mãe havia sofrido um derrame grave. Os médicos não sabiam se ela sobreviveria à noite. E ali, em um instante, toda aquela serenidade filosófica evaporou como orvalho sob o sol escaldante. Seu estômago se revirou. Suas mãos tremeram. O pânico menos aquele velho e familiar pânico menos começou a subir por sua garganta como bile. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. As palavras de Marco Aurélio ecoaram em sua cabeça, mas agora pareciam vazias, inúteis,
ridiculamente inadequadas para a magnitude do que estava acontecendo. Que diferença fazia ter poder sobre sua mente quando sua mãe estava morrendo? Que valor tinha a filosofia diante da possibilidade real e imediata de perda devastadora? Essa é a primeira grande lição que a vida nos ensina sobre não ser um bebezão. Conhecimento intelectual não vale nada quando confrontado com dor real. Nós amamos consumir conteúdo motivacional, adoramos ler citações inspiradoras, sentimos um rush de dopamina quando ouvimos um discurso poderoso sobre força e resiliência. Mas então a vida nos atinge, realmente nos atinge, com força total, e descobrimos que aquela armadura filosófica que pensávamos estar vestindo era apenas papelão pintado. Marcos correu para o hospital, sua mente uma tempestade caótica de medo, culpa, raiva e desespero. Ele havia brigado com a mãe na última vez que se viram. Palavras duras foram ditas. Mágoas permaneceram sem cicatrizar. E agora talvez fosse tarde demais para consertar qualquer coisa. Enquanto dirigia, lágrimas borradas obscurecendo sua visão, Elsei odiava sua fraqueza. Odiava que 3 dias de leitura não haviam mudado nada fundamental nele. Odiava que no primeiro teste real, ele havia colapsado imediatamente de volta aos velhos padrões. Mas havia algo diferente desta vez. Uma pequena voz menos quieta, mas persistente, observando o caos. Uma parte dele que não estava perdida no drama, mas assistindo a ele se desenrolar. Epicteto havia escrito sobre isso. Sobre o hegemônico, menos a faculdade governante da mente, a parte de nós que pode observar nossos próprios pensamentos e emoções, sem ser arrastada por eles. Ele a chamava de nossa verdadeira essência, a única parte de nós que é verdadeiramente livre. Marcos puxou o carro para o acostamento. Suas mãos ainda tremiam, seu coração ainda batia descontroladamente. Mas ele forçou a si mesmo a respirar, devagar, deliberadamente, e ele tentou fazer algo que os estoicos ensinavam. Observar seu estado interior, sem julgamento, sem resistência, mas também sem identificação. Estou sentindo pânico. Isso é natural. Minha mãe pode estar morrendo. É claro que há medo aqui, mas o medo é apenas um sinal. É informação. Não sou o medo. Sou quem está observando o medo. E o que posso controlar agora? Posso controlar se minha mãe vive ou morre? Não. Posso controlar o que já aconteceu? Não. Posso controlar o futuro? Não. O que posso controlar? Como eu respondo? Que tipo de filho eu escolho ser neste momento? Foi uma mudança sutil, quase imperceptível. O medo não desapareceu. O pânico não evaporou magicamente. Mas algo fundamental mudou. Ele parou de ser a tempestade e começou a se tornar a rocha contra a qual a tempestade se quebrava. Os estoicos tinham um conceito para isso. Apateia não significa apatia no sentido moderno de não se importar. Significa não ser patós, não ser sofrimento patológico, não ser dominado por paixões destrutivas. Significa encontrar um centro calmo dentro do caos. Não porque o caos não é real, mas porque você desenvolveu a capacidade de não ser consumido por ele. Como Sêneca maravilhosamente descreveu. O fogo é o teste do ouro. A adversidade dos homens fortes. Marcos chegou ao hospital. Sua mãe estava viva, mas em coma. Os médicos eram cautelosamente pessimistas. As próximas 72 horas seriam críticas. Tudo o que ele podia fazer era esperar. Esperar essa tortura moderna. Nós odiamos isso, não odiamos? Essa incapacidade de fazer qualquer coisa, de consertar qualquer coisa, de controlar qualquer coisa. Nós nos tornamos bebezões precisamente porque vivemos em uma era que nos ensinou que devemos ser capazes de consertar tudo imediatamente. Problema? Há um aplicativo para isso. Dor? Há uma pílula para isso. Desconforto? Há uma distração para isso. Mas a vida real menos a vida verdadeira não funciona assim. A vida real está cheia de momentos onde tudo o que você pode fazer é suportar. Onde não há solução rápida. Onde você tem que sentar no desconforto, na incerteza, no medo e encontrar uma maneira de manter sua humanidade intacta, apesar disso. Isso é o que separa os homens das crianças. Não força física, não inteligência, não sucesso ou status, mas a capacidade de suportar o que não pode ser mudado sem perder sua dignidade ou propósito. Marco Aurélio governou o Império Romano durante uma das pragas mais devastadoras da história. Milhões morreram. Ele não tinha antibióticos, não tinha hospitais modernos, não tinha respostas. Tudo o que ele tinha era sua filosofia menos e a determinação de cumprir seu dever, mesmo quando tudo parecia sem esperança. Ele escreveu em suas meditações: nossa ação pode ser impedida, mas não pode haver impedimento para nossas intenções ou disposição, porque podemos acomodar e adaptar. A mente adapta e converte em seu propósito o obstáculo para nossa atuação. O impedimento para a ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Leia isso novamente, devagar,
deixe penetrar. O que fica no caminho, se torna o caminho. Isso não é otimismo barato. Não é pensamento positivo. É algo muito mais profundo e muito mais radical. É a compreensão de que obstáculos não são apenas inevitáveis. Eles são necessários. Eles são exatamente o mecanismo pelo qual nos tornamos mais fortes. Se você quer músculos, você precisa de resistência. Se você quer resistência cardiovascular, você precisa colocar estresse no coração e pulmões. Se você quer caráter forte, você precisa de adversidade. Não há outra maneira. Nunca houve. Nunca. Nós odiamos ouvir isso porque contradiz completamente a mitologia moderna do conforto. Fomos ensinados que a vida boa é a vida fácil, que devemos eliminar todo o desconforto, que merecemos ser felizes o tempo todo, que qualquer sofrimento é injusto e deve ser evitado ou medicado. Mas os antigos sabiam melhor. Eles entendiam que uma vida sem desafios não produz caráter, produz fragilidade, que proteção excessiva não cria força a menos, cria fraqueza, que tentar eliminar todo o sofrimento não leva à felicidade, leva a uma incapacidade de lidar com a realidade inevitável de que a vida é difícil. Durante aquelas 72 horas no hospital, Marcos foi testado de maneiras que ele nunca imaginou. Não apenas emocionalmente, mas em termos de caráter prático. Ele teve que tomar decisões médicas, lidar com familiares histéricos, gerenciar questões financeiras, confortar seu pai, que estava completamente perdido, e a cada momento, ele tinha uma escolha: ser um bebezão ou ser um homem. Ser um bebezão seria fácil, colapsar na autopiedade, culpar Deus, o universo, o destino, desmoronar sob o peso da responsabilidade, fugir para a distração ou entorpecimento, deixar que outros carregassem o fardo, enquanto ele se afogava em sua própria angústia. Mas ser um homem, isso exigia algo diferente. Exigia que ele permanecesse presente no desconforto, que ele assumisse responsabilidade quando era mais fácil fugir, que ele fornecesse força para os outros quando ele mesmo se sentia fraco, que ele fizesse o que precisava ser feito, independentemente de como se sentia a respeito. Os estoicos tinham um nome para isso: proairesis. Seu compromisso moral, sua escolha fundamental de caráter, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Você pode perder tudo: saúde, riqueza, relacionamentos, liberdade menos, mas enquanto você mantiver seu proairesis, enquanto você mantiver seu compromisso de agir com virtude, apesar das circunstâncias, você permanece livre. Epicteto, que passou anos em escravidão, compreendeu isso melhor que ninguém. Ninguém pode me prejudicar sem meu consentimento. Apenas eu posso prejudicar a mim mesmo. Parece absurdo à primeira vista, não é? Como Epicteto não estava sendo prejudicado quando foi escravizado e torturado? Como alguém não é prejudicado quando perde alguém que ama? Mas os estoicos faziam uma distinção crucial entre dano externo e dano interno. Dano externo menos ao corpo, às posses, às circunstâncias, é real e pode acontecer a qualquer um. Mas dano interno, a sua capacidade de raciocinar, de manter seu caráter, de agir com virtude, isso só pode acontecer com o seu consentimento. Você pode me forçar a trabalhar como escravo, mas não pode me forçar a ter uma mente escrava. Você pode me tirar minha liberdade física, mas não pode me tirar minha liberdade interior. Você pode me fazer sofrer, mas não pode me fazer render minha dignidade menos a menos que eu escolha rendê-la. Isso é poder real. Não o poder sobre eventos externos, que é sempre precário e temporário, mas o poder sobre seu próprio caráter, que ninguém pode tirar de você. No terceiro dia, a mãe de Marcos acordou. Os médicos estavam surpresos. Haveria um longo caminho de recuperação pela frente, mas ela sobreviveria. O alívio foi esmagador. Mas Marcos percebeu algo importante. Ele não havia apenas sobrevivido àqueles 3 dias. Ele havia crescido através deles. Ele não havia se tornado estoico de repente. Longe disso, houve momentos de colapso, momentos de lágrimas, momentos onde o medo quase o consumiu. Mas houve também algo novo, uma capacidade crescente de observar essas emoções sem ser completamente dominado por elas. Uma força emergente que ele não sabia que possuía. Como um músculo que você nunca exercitou antes, doía. O processo de desenvolvimento de controle emocional, de fortaleza interior, é genuinamente desconfortável. Vai contra todos os nossos instintos modernos de buscar conforto imediato. É mais fácil colapsar, é mais fácil culpar, é mais fácil se render ao drama emocional. Mais fácil não constrói caráter. Conforto não cria força. Sêneca escreveu algo profundo sobre isso. Dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Mas aqui está o truque. Você tem que escolher ver as dificuldades dessa maneira. Se você as vê apenas como punição injusta, como evidência de que o universo é contra você, como razões para desistir, então elas vão te destruir. Mas se você
as vê como treino, como oportunidades para desenvolver músculos mentais e emocionais que você não sabia que precisava menos, então elas te transformam. É a mesma dificuldade, mas a interpretação muda tudo. Marcos começou a manter um diário, assim como Marco Aurélio havia feito. Não para publicação, não para ninguém mais ver, mas como uma ferramenta de processamento, uma maneira de examinar seus próprios pensamentos e reações, de identificar padrões de fraqueza e trabalhar neles. Ele escreveu sobre os momentos em que perdeu o controle, os momentos em que foi dominado pela emoção, os momentos em que agiu de maneiras que envergonhavam seu senso de quem ele queria ser. Mas ele também escreveu sobre vitórias pequenas, momentos em que conseguiu pausar antes de reagir, situações em que escolheu resposta deliberada, ao invés de reação automática. Isso é crucial para entender. Tornar-se forte emocionalmente não é sobre nunca sentir emoções difíceis. É sobre desenvolver a capacidade de sentir essas emoções sem ser controlado por elas. Nós temos isso completamente invertido em nossa cultura. Pensamos que o objetivo é estar sempre feliz, sempre positivo, sempre no controle. E quando, inevitavelmente, falhamos nesse objetivo impossível, nos sentimos como falhas. Nos tornamos bebezões sobre sermos bebezões, uma camada adicional de sofrimento desnecessário. Mas os estoicos não prometiam felicidade constante. Eles não prometiam que a vida seria fácil. Eles não prometiam que você nunca sentiria medo, raiva, tristeza ou dor. Eles prometiam algo diferente, que você poderia desenvolver a força interior para se manter íntegro através dessas experiências, que você poderia aprender a surfar as ondas emocionais ao invés de ser afogado por elas. Como Marcos descobriu nas semanas seguintes cuidando da mãe em recuperação, lidando com as consequências financeiras de sua demissão, reconstruindo sua vida peça por peça, menos a prática do estoicismo. Não era sobre alcançar algum estado zen de imperturbabilidade, era sobre o trabalho diário, constante, muitas vezes frustrante de treinar sua mente a responder ao invés de reagir. Alguns dias ele se saía bem, outros dias ele falhava miseravelmente. Mas a diferença crucial era que agora ele tinha um framework, uma filosofia operacional que lhe dava direção. Ele sabia quando estava sendo um bebezão. Ele podia nomear, podia reconhecer. E com o reconhecimento vinha a possibilidade de escolha. Essa é a segunda grande lição que a vida nos ensina sobre não ser um bebezão. O progresso não é linear. E a perfeição não é o objetivo. Nós queremos transformação instantânea, lemos um livro, ouvimos um discurso, temos um insight, e esperamos que tudo mude imediatamente. E quando não muda menos quando caímos de volta, nos velhos padrões, quando nos pegamos, sendo fracos de novo, ficamos desanimados e desistimos. Mas isso é infantil. Isso é exatamente o pensamento de bebezão que estamos tentando superar. Força real é construída através de 1000 pequenas escolhas, 1000 pequenos momentos onde você escolhe resposta ao invés de reação, onde você escolhe dignidade ao invés de drama, onde você escolhe responsabilidade ao invés de culpa. E sim, você vai falhar muitas vezes. Você vai ter recaídas. Haverá dias em que você se comporta exatamente como o bebezão que está tentando não ser. Isso não significa que você não está progredindo. Significa que você é humano. Marco Aurélio, o homem que escreveu o livro definitivo sobre filosofia estoica, admitiu em suas próprias meditações que ele lutava constantemente com fraquezas. Ele tinha que se lembrar dos mesmos princípios repetidamente. Ele tinha que se repreender por falhar em viver de acordo com seus próprios padrões. Se o imperador filósofo, com todo o seu poder e educação, ainda lutava menos, o que faz você pensar que você não vai lutar? A questão não é se você vai lutar, a questão é o que você faz depois de falhar. Você usa a falha como evidência de que deve desistir, ou você a usa como informação sobre onde precisa trabalhar mais? Marcos estava começando a entender que a jornada estoica não era sobre chegar a algum destino final onde você está completamente no controle o tempo todo. Era sobre o compromisso de continuar praticando, de continuar tentando, de continuar retornando aos princípios fundamentais toda vez que você se desviava deles. Mas havia algo mais profundo sendo forjado nele durante aquelas semanas difíceis. Algo que ele ainda não conseguia nomear completamente, mas que estava mudando a textura fundamental de sua experiência de vida. Ele estava começando a entender o que os estoicos chamavam de simpatia, menos a interconexão de todas as coisas. Que seu sofrimento não era único ou especial, que todos estavam lutando batalhas invisíveis, que a condição humana é universalmente desafiadora, e que reconhecer isso não era depressivo, era libertador. Porque quando você para de pensar que você é o único sofrendo, quando você para de acreditar que suas dificuldades são evidência de que algo está especialmente errado com você ou sua vida, algo muda. Você para de ser uma vítima e começa a ser um participante na condição humana universal. Todos nós enfrentamos perda,
Todos nós experimentamos medo. Todos nós lidamos com decepção. Todos nós lutamos contra nossas próprias fraquezas. Esta não é uma tragédia pessoal. É a experiência humana compartilhada. E quando você realmente internaliza isso, quando você entende que fazer parte desta grande luta humana é o que te conecta a cada pessoa que já viveu, algo extraordinário acontece. Você para de se sentir tão sozinho. Você para de se sentir tão especialmente amaldiçoado. Você começa a ver que todos nós estamos nesta jornada juntos. Que todos nós estamos tentando descobrir como viver com dignidade em um mundo que constantemente nos desafia. Que todos nós estamos aprendendo, falhando, crescendo, lutando. Nós não estamos separados na nossa luta. Estamos unidos por ela. Mas Marcos ainda não entendia completamente quão profundo esse teste iria, porque a vida ainda não havia terminado com ele. Na verdade, ela estava apenas começando a revelar suas lições mais duras.